Salve Maria, sou missionário Servo Roberto, missionário católico. Aqui em Isaías 28:16, olha só que vem nos ensinar o profeta Isaías, Velho Testamento, prefigura o Novo, prefigura a igreja de Cristo. Olha só, por isso o Senhor Deus lhe disse: eu colocarei em Sião uma pedra, um broco escolhido, uma pedra angular, preciosa de base. Quem confiar nela não tropeçará. Ó. A pedra angular, Efésios 2:20, por causa do seu fundamento dos apóstolos e profeta, tendo por pedra angular Cristo. Então, a pedra angular é Cristo. E as pedras que vai edificar esse edifício são os apóstolos. E João 42, Cristo muda o nome de Pedro, Simão Pedro, para pedra, Kefa. Aqui a gente vamos ter a base da verdadeira igreja. O sustentáculo da verdade, 1 Timóteo 3,15, os apóstolos, que são as pedras que sustentam esse edifício, tendo por pedra de ângulo Cristo Senhor Jesus. Interessante. Quem coloca a sua confiança nesse fundamento dos apóstolos, tendo por pedra angular Cristo, jamais será confundido. Jamais vai para uma igreja divisores, igreja fundamento de homens, outros fundamentos. Olha só que interessante, ó. Em Pedro, dois, 9, ó, 8. Nela tropeçaram porque não obedeceram a palavra. E realmente era tal o seu destino, ó. Agora você cata aqui, ó. 1 Pedro 2, até o 8, ó. Achegai-vos a ele, pedra viva, que os homens rejeitaram, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. E quais outras pedras vivas vós também vos tornades, os materiais desse edifício espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer vítima espiritual, agradável a Deus, por Jesus Cristo, ó. Por isso, lê-se na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, quem nela puser a sua confiança não será confundido. Isaías 28:16. Olha só. Quem coloca a sua confiança nessa pedra, nessa base, sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja, sobre esta pedra, jamais será confundido, jamais será enganado. Que os apóstolos que sustentam essa igreja, tendo por pedra angular Cristo. Olha só que interessante o 7, ó. Para vós, portanto, que tendes escrito, cabe a honra, mas para os incrédulos, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular, ó, uma pedra de tropeço, uma pedra de escândalo. Nela tropeça, porque não obedece à palavra. Realmente era tal o seu destino, ó. Quem não coloca a sua confiança, quem acredita nessas pregações de homem, nessas igrejas de homens, tal, etc., irá tropeçar. Quem coloca a sua confiança nessa pedra, nessa igreja, em Mateus 16, jamais irá tropeçar. Jamais irá se desviar. Olha só. Mateus 16:18. Ó. Eu te declaro, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei minha igreja. As portas do inferno não poderão ser contra ela. Ó. Olha só. As profecias, tanto Isaías 28:19, em 2 Pedro ali, do 2 ao 8, você vê a profecia. Quem coloca a sua confiança nessa igreja jamais irá tropeçar, jamais irá se desviar, porque é caminho da verdade. Esses apóstolos 2:47 perseveravam eles na doutrina dos apóstolos. Atos Apóstolos 2:42, 47, ajudava outro para o caminho da salvação, que se entronizaram nessa igreja mística, que é o sustentáculo da verdade. Olha só que interessante, para a gente mostrar, para a gente ver a verdadeira realidade. Quem coloca a sua confiança, quem coloca a sua fé nessa igreja jamais tropeçará, jamais se desviará. Quem diz é a palavra.
Jamais irá tropeçar. Que interessante, cara. Aqui você vê, cara, os apóstolos edificando essa igreja, Atos Apóstolos 2, ali desce o Espírito Santo, essa igreja se torna pública. Milagre e prodígio acontecendo. Aí em 1700, Martinho Lutero se revolta contra a igreja, é excomungado, vai lá e funda outra igreja por influência daquela época, pelos príncipes daquela época, que queria derrubar a igreja e tal, etc. Só usando a escritura. A Bíblia proíbe divisão. Olha só que interessante. A nossa fé está nessa igreja, coluna sustentáculo da verdade. Que são as colunas? Os apóstolos. Os 4 evangelhos. Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. Que interessante. E Mateus 16, sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Sobre esta pedra. Cristo é a pedra de ângulo e os apóstolos são as pedras que vão edificar essa verdade, com a pregação oral, com o evangelho que Cristo ensinou para os seus apóstolos. Vai seguir até hoje. E os bispos, padres dessa autoridade são sucessores, encarregados de manter a integridade. De acordo com foi pregado, de acordo com foi anunciado, foi confiado à igreja, não às igrejas. Não há homens, mas fundamento dos apóstolos. Para você não ser confundido. Para você não tropeçar. Que interessante. Para finalizar aqui em Pedro, olha só. 2, né? 8. Nela tropeça, porque não obedece a palavra, ó. Realmente era tal o seu tempo, ó. Tropeça, porque não obedece a palavra. Não segue o fundamento dos apóstolos, de acordo com o que foi pregado, de acordo com o que foi anunciado. Sobre ti, Pedro, de primeira igreja, João 21, de 15 a 17, Pedro, apacenta meu escudeiro, apacenta minhas ovelhas. Por que eles tropeçam? Porque eles não obedecem a palavra. Eles não obedecem ao ministério. Eles se revoltaram do magistério, se revoltaram da tradição, tem só Bíblia como sua base. Só a escritura, mas a só a escritura vem da igreja, vem do magistério, vem da tradição, vem desse sustentáculo da verdade, vem sobre os pilares, sobre os apóstolos. Por isso que eles tropeçam, porque eles não obedecem, eles seguem o que eles querem, eles pregam o que eles querem, se apartando do magistério, da tradição e do fundamento dos apóstolos. Interessante. Simples entender isso. Cara, a igreja católica ela é rica, cara. A Bíblia proíbe divisão, a Bíblia proíbe. Vê, Paulo se converteu, Atos Apóstolos 9 ali, ele foi fundar uma igreja para ele. Foi pregar outro evangelho diferente de Pedro, de Tiago, de Santo Estevão. Não, é o mesmo evangelho, porque é o mesmo Espírito Santo que inspirava Paulo e inspirava Pedro. Que inspirava Paulo, Pedro, inspirava Santo Estevão. E por aí vai, meu querido, porque é um só evangelho, é uma só doutrina, é um só Espírito Santo. Coríntios 12, 13. Mateus 28, 20. Em Atos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo. Para você não tropeçar. Vai dizer em Isaías 28, 16. Em 2 Pedro, ou 1 Pedro 2, do 4 ao 8. Tropeça aquele que não observa a palavra, que não segue o ensinamento do magistério. Irão fundar igrejas, irão pregar outro Jesus diferente, 2 Coríntios 11:4, ou Gálatas 1, do 6 ao 10. 2 Coríntios 11:4. 2 Coríntios 11:3. 2 Coríntios 13, 14 e 15. Em Timóteo, 1 Timóteo 4, 2. 2 Timóteo 4, 3 e 4. E por aí vai. Em 2 Pedro 2, do 1 ao 3. Simples, meu irmão. É um só evangelho. É uma só verdade. Que é sustentáculo da verdade. Salve Maria, sou missionário Silver. Quem coloca a sua confiança nesse sustentáculo da verdade não será confundido. Olha só que interessante. Salve Maria,
Sou missionário Sérgio Roberto. É um vídeo simples para a gente entender. Quem coloca sua confiança, quem coloca sua fé no magistério, não tropeçará. Que interessante. Glória a Deus, aleluia.